Eu gostaria de uma Bíblia, levante a mão que alguém vai entregar até você. O Cristiano está ali com algumas Bíblias para entregar. Tá? Você pode levantar a mão e uma Bíblia chega até você. Salmo 46. Salmo 46. Esse vai ser o texto principal que vamos ler hoje. Vamos ler outros textos, mas vai ser colocado na tela. Mas esse texto eu queria que você lesse da sua Bíblia, ok? Abra no meio da sua Bíblia, Salmo 46. Se você já achou, eu convido você a colocar a mão na sua Bíblia, fechar os seus olhos e juntos nós vamos orar a Deus. Podemos orar? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós queremos ouvir Tua voz. Esse sábado tem sido tão gostoso, tão especial estar aqui no meio do Teu povo, da Tua igreja. Mas Deus, não será 100% se não escutarmos a Tua voz essa manhã. A Bíblia está aberta, queremos pedir que o Senhor fale conosco. Que através da Bíblia possamos tirar lições para todas as idades essa manhã. Que o Espírito Santo permaneça conosco. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Esse sábado é o sábado escolhido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos os anos, para fazer uma advertência contra a violência. E todos os anos nós temos um tema especial, um tema diferente, que alerta a igreja, alerta a comunidade sobre algum aspecto da violência doméstica, violência familiar e do cuidado de alguns membros da nossa família. E quando eu fui analisar o tema essa semana, eu confesso que eu fiquei preocupado, Débora, porque o tema dizia assim, né? Violência contra o idoso, idosos em risco. E eu olhei para a minha igreja e eu estava conversando ontem aqui com o Kleber no beijo da igreja e disse, as minhas igrejas não têm idosos. E é interessante, você olha para as igrejas de imigrantes brasileiros, dificilmente você vai encontrar muitos idosos. É diferente das igrejas de nativos americanos, né? Aí eu comecei a estudar a mensagem, o sermão para pregar, e eu mudei um pouco de ideia, porque a primeira informação que eu tive era que a Organização Mundial de Saúde considera idosos aqueles que já estão a partir de 60 anos de idade. Aí eu disse, eita, agora deu ruim para alguns aqui, né? Né, Ranilton? Aí eu fui ver que eu estou chegando também, né? Ainda falta uma caminhadazinha, mas eu estou chegando, né? Eu disse, gente, as coisas estão mudadas, porque na minha época, jovem na igreja era até 35. Aí hoje já diz que jovem só é até 30. Na minha época, idoso era depois de 70, agora é 60. Então, está ficando uma linha muito tênue ali no meio, né? Mas, irmãos, o que a gente vai aprender hoje é que, na verdade, nós vamos aprender que no coração de Deus, os idosos ocupam um lugar especial. E ao contrário do que a gente pensa, a palavra idoso não tem uma conotação negativa, né? Eu me lembro que há até alguns que não gostam de usar essa expressão e usa a melhor idade, né? A boa idade. Mas, na verdade, chegar a essa fase na Bíblia é um sinônimo de bênçãos. Chegar a essa idade com saúde, podendo adorar a Deus, podendo vir para a igreja, é um sinônimo de ser abençoado pelo Senhor. E veja alguns conselhos bíblicos sobre essa fase da vida que eu queria deixar com vocês no início da mensagem. Levítico capítulo 19, verso 32, acompanhe na tela, diz assim, olha. Fique em pé na presença dos idosos. Honre a presença do ancião e tema a Deus, porque eu sou o Senhor. Agora veja outra expressão que está em Provérbios 16, verso 31. Os cabelos brancos são a coroa de quê? Coroa de quê, igreja? De honra. E a gente quer esconder os cabelos brancos, né? Esses dias a minha filhinha encontrou alguns cabelos brancos aqui, lá da minha cabeça, e disse, papai, o senhor não sabe o que eu achei. Eu disse, o quê? Um cabelo branco? Eu disse, filha, para todo mundo chega, né?
Mas veja que a Bíblia diz, ao contrário do que a gente pensa, que cabelo branco não é sinônimo de vergonha, não é sinônimo de algo ruim, é sinônimo de quê? De honra. É uma coroa de honra daqueles que são encontrados no caminho da justiça. Você percebe? Veja o que Paulo diz em Timóteo capítulo 5, verso 2. Não repreendas com aspereza um homem idoso, mas exorta-o como se fosse o seu pai, e as mulheres idosas como se fossem a sua mãe. Ou seja, o conselho bíblico de Paulo é que nós devemos tratar aqueles que têm mais idade, mais experiência do que a gente, como se fosse o nosso próprio pai ou a nossa própria mãe. E na verdade o que a Bíblia nos ensina é que em cada fase da nossa vida, em cada geração, Deus tem provisões, graça e misericórdia. E hoje nós vamos analisar que essa fase, a terceira idade, é o momento em que nós podemos olhar para trás com gratidão e agradecer pelos milagres concedidos. Eu assisti um vídeo muito emocionante ontem, de uma mulher que estava junto de sua família, e era o momento do seu aniversário, ela cortou o primeiro pedaço de bolo, e ela disse, o primeiro pedaço de bolo vai para... E a família ficou em surpresa, em expectativa, e ela disse, vai para o bebezinho que está na minha barriga. E aí foi uma surpresa para a família, a irmãzinha não acreditava, as tias não conseguiam entender, e disse, não acredito, mostra o exame. Mas de repente a câmera foca na vovó daquela mulher, que seria a bisavó da criança. E aquela mulher começou a chorar em lágrimas. Ela dizia assim, Deus fez eu durar e eu permanecer até ver os meus bisnetos. Obrigado, Senhor. E ela estava entendendo que aquilo era um motivo de gratidão a Deus, por Deus permitir ela chegar nessa idade e ver então as bênçãos sobre a sua família. O Salmo 46 é um salmo muito interessante, eu quero ler com você agora, na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, Salmo 46. É um salmo pequeno, mas que traz muitas lições para nós e para todas as fases da vida. Diz assim a palavra de Deus, Salmos 46, a partir do verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na fúria, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O verso 5 diz, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O verso 7 diz, o Senhor dos exércitos está conosco. A igreja diz amém? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, contemplem as obras do Senhor, o que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E o texto termina no versículo 11 dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você não diz amém? Esse é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Aliás, Martinho Lutero usou esse salmo para compor o hino Castelo Forte, cantado até hoje. Quase 500 anos depois ainda cantamos esse hino, que veio desse texto do Salmo 46. E nesse Salmo 46, que é um cântico de fé, que dizem que foi escrito ali pelos filhos de Corá, pelos sacerdotes, logo após uma vitória de Deus sobre o exército inimigo, talvez o exército de Senaqueribe, quando libertou o povo de Deus dos assírios. Ele escreveu esse salmo. Ele traz pelo menos 3 grandes lições para nós. Para os idosos, para os jovens, para as crianças, para os adultos. Quais são as 3 grandes lições, pastor? Aprenda essas lições para você ir almoçar essa manhã, tá bom? Primeira delas, a primeira grande lição desse texto. Deus é. O salmista começa dizendo
que Deus, ele deve ser louvado e exaltado, porque ele é. Ele é o quê? Ele diz, ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Ele é a segurança quando nós nos sentimos com medo. Ele é que nos fortalece quando nós estamos fracos. Ele é aquele que está conosco quando nos sentimos sozinhos. Por isso o texto começa dizendo: meu filho, minha filha, confie em mim, segure suas mãos em mim, porque eu sou, Deus é, Ele está ao nosso lado. Sabe, amigos, essa fase da terceira idade é uma fase de muita vulnerabilidade. E infelizmente, em muitos lares, idosos não são somente esquecidos, mas são também machucados, violentados, abusados. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, amigos, como em todos os aspectos, ela ensina a igreja a não manter silêncio em casos como esse. E eu não estou falando só aqui de violência contra o idoso. Todos os tipos de violência. Nós ensinamos os nossos membros, escute com atenção, você esposa, você filho, você filha, você pai, você mãe. Violência familiar precisa ser denunciada. E não é denunciada para o pastor e para o ancião, é para a polícia. Ok? Violência familiar não deve ser negligenciada, escondida, colocada debaixo dos panos. E isso precisa ser falado do púlpito todos os anos nessa igreja. Precisamos quebrar o silêncio. A igreja tem essa advertência segura, para que não tenhamos medo de falar, porque Ele é o juiz de toda a terra. Nesse contexto, os idosos, eles sentem-se vulneráveis, feridos, mas há um conselho bíblico e espiritual no Salmo 46. E esse conselho de conforto espiritual para todos aqueles que sofrem violência, e eu sei que eu falo essa manhã aqui, para algumas pessoas que passaram por violência em sua vida. Talvez violência quando eram crianças, outros talvez violência dentro do seu casamento, outros já na vida adulta. Eu quero lembrar a você alguns aspectos interessantes. O primeiro deles é que você não está sozinho. Deus está do seu lado. O Salmo 46, ele continua dizendo assim: mesmo que a terra se transtorne, mesmo que os montes se abalem, mesmo que ao nosso redor, ao nosso lado, coisas difíceis aconteçam, ele diz assim: confie em Deus, porque Ele é aquele que está do seu lado, amém? O segundo aspecto, amigos, que o Salmo nos ensina, é que Deus está. Deus está. Qual era o primeiro? Deus é. O segundo, Deus está. Está o quê? O verso continua dizendo no versículo 5 e 6, que em meio a esse tumulto que está ao nosso redor, de violência, de incerteza, de medo, o texto dizendo, há um rio tranquilo que alegra a cidade de Deus. E quando esse rio tranquilo passa, o texto termina dizendo, Deus está no meio deles. E Deus ajudará aqueles que estão ao lado dele. 3 capítulos antes, no Salmo 43, ainda outra promessa de conforto para aqueles que sofreram algum tipo de violência psicológica, sexual, violência física. O salmista, no Salmo 43, ele diz assim, faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa, livra-me do homem fraudulento e livra-me do homem injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você esquecer tudo que eu falar essa manhã, não esquecer isso. Já valeu a pena você estar aqui. Deus é um justo juiz. Você diz amém? Aqueles que praticam algum tipo de violência, mesmo que não sejam condenados e julgados nessa terra, um dia serão julgados e condenados por Deus, se não se arrependerem. Por isso, se você passou por algum tipo de injustiça, ou se você passa por algum tipo de injustiça, se você passou por algum tipo de violência, ou você passa por algum tipo de violência, confie que ao seu lado você tem o justo juiz, Cristo Jesus. Ele é justo. E Ele, um dia,
quando voltar nas nuvens dos céus, aplicará a justiça sobre toda a terra. Deus está. O texto continua dizendo: nós ouviremos a sua voz, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a última lição, amigos, que aprendemos. Antes eu quero ler esse texto, lindo texto, do livro Desejar Todas as Nações, página 280. Olha que texto maravilhoso. Ellen White escreve assim: nenhum suspiro é dado, e nenhuma dor é sentida, nenhum desgosto algum que fere a alma, sem que haja também um palpitar no coração de Deus. Olha que coisa linda. Deus se inclina do seu trono para escutar o clamor do oprimido. A toda súplica sincera, Deus responde: eis-me aqui. Ele ergue o aflito e o oprimido. Em todas as nossas aflições, Ele também é afligido. Em toda tentação e nossa prova, o anjo de Deus é colocado ao nosso lado para nos salvar. Olha que texto maravilhoso. Ela diz aqui que todas as vezes que um filho de Deus sofre, Deus também sofre. Todas as vezes que uma filha de Deus se sente abusada, violentada, Deus também sofre no seu coração, ele é oprimido. Todas as vezes que um idoso ou uma criança passa por alguma dificuldade, Deus chora. Deus sofre. E ele envia os anjos para estar ao nosso lado. E a terceira e última lição que eu aprendo desse texto, amigos, é que Deus faz. Qual era a primeira? Deus o quê? É. Qual a segunda? Deus está. E qual a terceira? Deus faz. Ele faz o quê, pastor? O versículo 8 do Salmo 46 diz assim: vamos contemplar as obras do Senhor. Vamos contemplar o que Deus faz na terra. E o salmista agora enumera uma série de coisas que Deus faz. Ele diz assim, olha, Deus ele põe fim às guerras, até os confins da terra. Ele quebra o arco do inimigo, ele despedaça a lança das hostes satânicas. Ele queima os carros do inimigo no fogo. Deus ele protege o seu povo, Deus traz esperança para o seu povo, Deus livra o seu povo. O salmista no Salmo 46 diz, não tenham medo, porque Deus é a sua fortaleza, a sua segurança. Deus está ao seu lado, mas Ele também não fica parado. Ele age, Ele faz, Ele derrota o inimigo, Ele luta por você. Amigos, as obras que o Senhor faz por nós são maravilhosas. Você não diz amém por isso? As obras que Deus faz por você são maravilhosas. Por todos nós. Olha que outro texto maravilhoso. Diz assim, livro A Verdade sobre os Anjos, página 15. Os anjos de Deus, olha que texto lindo. Os anjos de Deus estão ao nosso redor. Oh, deveríamos saber essas coisas, temer e tremer. E o que havemos feito? No poder dos anjos de Deus, que nos vigiam e nos guardam. Todos nós temos um anjo que está ao nosso lado. E eu acredito, amigos, que as crianças, Deus manda mais uns 3 ou 4 anjos auxiliares, né? Pelo menos é assim, as criancinhas pequenas e outros. Mas o nosso anjo não nos abandona, irmãos, em todas as fases da nossa vida. Seja na adolescência, o anjo está ali. Na juventude, quando a nossa mente fica cheia de ideias e coisas, o anjo está do nosso lado para nos ajudar. Na vida adulta, quando vem os desafios, as contas a pagar, os problemas de casa, o casamento, os filhos, Deus está lá. Mas na melhor idade, na terceira idade, o anjo de Deus também está lá, cuidando, guardando, protegendo. Essa é uma promessa maravilhosa. Por isso, o último conselho que eu dou para a igreja é: seja a face de Deus para todos aqueles que convivem com você. E amigos, tratem com carinho aqueles que chegaram nessa fase da vida. Tá? Tratem com carinho. Eu quero convidar e relembrar a igreja que essas pessoas que hoje têm os cabelos brancos em sua cabeça, como os meus já estão começando a nascer, eles sofreram para edificar essa igreja que você está aqui hoje. Eles já viveram o que você viveu no passado, eles já foram crianças, já foram adolescentes, já foram jovens. Eles merecem nosso respeito, nossa admiração, nosso carinho. Estimule eles, se você ainda tem o prazer de ter o seu avô ao seu lado, a sua avó ao seu lado.
Quantos aqui ainda tem o vô ou a avó vivos ainda? Levante a mão, tem essa graça, essa gratidão. Levanta a mão. Deus seja louvado. Trate eles com carinho, ligue para eles, converse com eles. Sabe, amigos, eu não tenho mais essa oportunidade. Os meus avós, tanto maternos quanto paternos, já faleceram. Aliás, eu como pastor, tive a tristeza de poder fazer o sepultamento de 2 dos meus avós. No início do meu ministério, eu estava começando a minha vida como pastor. E eu fiz o sepultamento dos meus 2 avós. O pai da minha mãe, o pai do meu pai e também da minha avó, a mãe do meu pai. Sabe, amigos, eu reflito todas as vezes quando eu lembro dessa minha história que a gente nunca sabe a última oportunidade que a gente vai ter com os nossos avós. Não sabemos. Aliás, você já parou para pensar quantos dias da sua vida você ainda vai ter ao lado do seu avô ou da sua avó? E para nós que os avós talvez estão no Brasil, não estão aqui mais, a gente não sabe nem se vamos conseguir vê-los novamente. Então o que custa talvez ligar para eles, falar que ama, que pensou neles, que orou por eles, tratar eles com carinho, estimular eles, fazer eles participarem da vida dos netos, dos filhos. Lembre-se de olhar nos olhos deles, conversar com eles, celebrar com eles os seus aniversários. Aqueles que têm mais de 60 anos, né? Como diz aí a OMS, eles se sentirão valorizados quando nós incluirmos eles em todos os nossos planos. O Salmo 46 termina com uma promessa, e essa promessa eu quero terminar a minha mensagem. O verso 10 e 11 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está conosco, irmãos. Ele é o nosso refúgio sempre e sempre. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Que você possa lembrar de ter carinho por todos que estão chegando nessa melhor fase, na fase da melhor idade. Que possamos respeitá-los e admirá-los, incluí-los em nossas vidas e tratá-los com carinho. E se você for testemunha de alguma violência, quebre o silêncio, busque ajuda, procure alguém. Que Deus possa nos abençoar. Acho que vamos ter mais